Ouvinte querida, durante as férias, muita leitura sobre como chegamos até aqui, e eu me refiro ao Brasil. E muita preocupação, lendo o noticiário, sobre como vamos avançar, como a gente vai evoluir, né? Quando eu falo evolução, eu entendo que é satisfatório saber que um grupo importante de pessoas está assistida, que são os mais necessitados. É muito importante saber que os mais necessitados estão assistidos. 22 milhões de lares recebendo Bolsa Família, é fundamental. Se não estivessem recebendo Bolsa Família, estariam fritos. Nós estaríamos fritos como sociedade, não seria justo, não seria razoável. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para isso e diz, isso é uma solução ou isso é uma forma de remediar um país que tem uma doença social, uma doença econômica, porque não consegue produzir riqueza suficiente para a sociedade como um todo. E como não consegue produzir riqueza para a sociedade como um todo, tem que pegar um pedaço do orçamento, um pedaço do imposto e entregar para as famílias mais necessitadas, e não há outra forma neste momento. Do contrário, teríamos pessoas passando fome. E a gente não tem fome no Brasil. Fome no Brasil não existe. Fome não existe. Existem pessoas que vivem uma vida terrível, mas não passam fome. Essa assistência é o Bolsa Família que dá. Mas isso não é uma solução. Um país não pode ser medido como um país de sucesso porque simplesmente as pessoas não estão passando fome. Claro que é uma vitória espetacular. Vencer a fome é espetacular, mas a gente tem que ir além. A gente tem que ir além. A gente tem que avançar. E como é que a gente vai avançar? A gente vai avançar se a gente enxergar como nação as oportunidades, os caminhos que os outros países estão enfrentando, aliás, estão adotando, os desafios que estão aparecendo por aí. Nós vamos ter desafios importantes no campo do emprego, nós temos desafios importantes no campo tecnológico. É louco imaginar que o Brasil tem que dominar uma tecnologia que irá nos desafiar muito, como talvez a gente não tenha sido tão desafiado até hoje. A gente tem que dominar a tecnologia da inteligência artificial, que vai nos desafiar de qualquer jeito, com os empregos, com a concentração de renda eventualmente. É uma discussão mundial. O Brasil tem que fazer parte dessa discussão mundial. Mas a gente tem outros problemas. E estes problemas precisam ser eliminados. E quando eu me refiro aos problemas que têm que ser eliminados, a segurança pública é uma coisa que tira a gente do sério e tira a gente do jogo. Tira a gente do sério e tira a gente do jogo. É inconcebível imaginar que o Brasil vive o que vive, essa crise alucinada de criminalidade. Se você vai para lugares os mais variados dentro do Brasil, você vai ver que está todo mundo no mesmo barco. Alguns numa situação muito pior, outros numa situação um pouco melhor, mas é inconcebível. É um país que se destaca. Não há país deste tamanho, com esta importância econômica, vivendo esse desafio. Não há. Você vai encontrar países mais violentos, mas são países que não são relevantes como o Brasil. São países menos relevantes do que o Brasil, do ponto de vista populacional, do ponto de vista econômico. Então, é um negócio que a gente tem que vencer. Não é possível que a gente vai ser derrotado pela criminalidade. E o que eu vejo, além disso, ou muito em função disso, é uma agenda do governo de discussões sobre temas que não deveriam estar na nossa agenda com o tamanho que está. Então, assim, é indiscutível que temos uma questão para resolver no Oriente Médio. É indiscutível que a guerra Israel contra a faixa de Gaza, né, que começa com o ataque terrorista do Hamas, é uma preocupação, porque estão morrendo inocentes. Não há dúvida que é uma questão. Mas é algo que deve consumir a nossa agenda como país. Não há dúvida que o Brasil precisa exercer uma liderança na América Latina
é natural essa liderança com a América Latina, mas será que, em nome dessa liderança da América Latina, a gente deve fazer concessões e mais concessões para países ditatoriais como a Venezuela? É razoável a gente fazer uma coisa dessa? A Venezuela, em 1964, rompeu relações com o Brasil. Rompeu relações com o Brasil porque o Brasil teve um golpe militar. Foi retomar em 1966. Depois não romperia de novo em 68. E depois foram mais flexíveis com o tempo. O próprio Fernando Henrique foi muito flexível depois da chegada do Chávez. Mas a maneira como o presidente Lula fala do Maduro e relativiza ou encontra uma forma de descrever características democráticas num país que não tem democracia nenhuma, é uma coisa chocante. Chocante. Preocupa. Seria tão melhor se não falasse nada. E faz o que a diplomacia manda. Vistas grossas aqui e ali, como, aliás, fazemos com vários países, mas defender, abrir espaço, abrir agenda, proteger, fazer gestos de carinho com o hermano, para quê? Que coisa feia, que coisa desnecessária. A agenda do governo é uma agenda do Estado e uma agenda pública. Aí a gente vê o governo se metendo em assuntos privados, como a Vale, e numa empresa que deveria ter independência, pelo menos é assim que se espera, uma empresa pública, que é a Petrobras, uma empresa regida pela lei das SA. Embora alguns políticos gostem de lembrar que a Petrobras é uma empresa de economia mista, ela é regida pelas leis das SA. Então tem um conselho indicado pela maioria, um conselho. Agora, o objetivo é a proteção do acionista. E não se pode, em nome de uma agenda de interesse do governo, prejudicar o acionista minoritário, por exemplo. Isso não pode. Então vamos controlar a distribuição de dividendos. É um negócio inacreditável e uma decisão que foi tomada no Palácio do Planalto com a presença do presidente da República. Puxa vida, mas não tem uma empresa que tem um presidente, que tem um conselho de administração. O conselho de administração não é a instância máxima de gestão da companhia. Por que esse assunto foi parar no Palácio do Planalto? É um negócio que eu olho nas férias e falo: Petrobras, Vale, Israel, Venezuela. É uma sequência de intromissões, seja para dar uma opinião, seja para dar uma orientação, seja para tomar uma decisão, que não deveriam ser feitas. Em compensação, cadê o vigor contra a criminalidade? Cadê a agenda contra a criminalidade? Cadê as reuniões envolvendo o presidente que fez para discutir dividendos da Petrobras, para discutir o PCC, o Comando Vermelho e as outras 70, ou seja lá quantas forem atualmente as facções criminosas que assolam, que prejudicam a vida dos brasileiros. Não se vê por parte do governo federal não é nem o desejo, são os movimentos para agir nessa área. Medo de chamar para si o debate e amanhã uma morte cair no colo do governo do PT, no colo do presidente Lula? Pode ser, mas será que isso é motivo para o governo não agir como líder dessa discussão? Ricardo Lewandowski tomou posse e já não se sabe mais o que faz, não se ouve falar. O que ele levou para o presidente de proposta para discutirem, o presidente chamar os governadores para fazerem uma grande discussão sobre o assunto segurança, que hoje interessa a você que está nos ouvindo, interessa ao turista que vem visitar o Brasil, interessa ao empresário, interessa a quem recebe o Bolsa Família, interessa ao pobre, ao rico, interessa ao estudante que sai da escola agora, interessa às pessoas que estão saindo da academia, interessa a todo mundo, a quem pega o ônibus. E aí a gente fica noticiando casos de estupro, casos de feminicídio, casos de roubo, casos de furto, casos de assalto de quadrilha, tráfico de drogas. Cadê? Aí a gente viu uma operação
militar, uma GLO em portos e aeroportos. O que aconteceu? Quais são os resultados? Que grande quadrilha que foi desbaratada? Quem foi preso? Não tem. Tem 2 que saíram da cadeia. Aí saíram 2 caras da cadeia e entraram 3 caras que ajudaram os 2 a sair. Olha a troca que a gente fez. Saem 2 pesos pesados, líderes de facções criminosas, líderes do PCC, e entram os peões que ajudaram esses picaretas a escapar. 3 peões. Gente que não é líder de facção e coisa nenhuma. Então tem alguma coisa muito torta. Como eu disse, muita leitura sobre como a gente chegou até aqui, as opções feitas no século XVIII, XIX, as opções feitas no século XX, fiquei consumindo muito. E ao mesmo tempo eu olho o noticiário com preocupação sobre para onde a gente está indo. E não se trata de discutir se o governo é de direita ou o governo é de esquerda, não. Se trata de discutir o seguinte: um governo tem que dar um norte. E o governo não pode dar um norte tirando as coisas da cartola. Eu acho isso da Venezuela, eu acho isso da Vale, não tem que achar sobre a Vale, sobre a Petrobras, não tem que achar nada. Sobre a Venezuela não faz sentido enaltecer a democracia lá fora e defender a democracia aqui dentro. Quer dizer, aqui dentro o PT defende a democracia, os Flávio Dino da vida, aquele povo que agora já foi para o Supremo, mas ficavam falando o tempo inteiro, democracia, né? Porque o Bolsonaro ia dar um golpe. Aí o chavismo deu um golpe lá, mas lá o PT defende. Isso é incoerente e inadequado. É incoerente e inadequado. Muitas vezes é mais importante ser adequado do que ser coerente. Você pode ser incoerente ao defender uma coisa de um lado, depois defender outra do outro, mas as duas são adequadas. O que é absurdo é ser incoerente e inadequado. E a posição do governo é inadequada. Aí muita gente fazendo o cálculo político. Não, isso pode ter consequência política e tal. Pode ter, mas a questão não é a consequência política eleitoral, né? Se o Lula vai ou se o Lula não vai tirar proveito disso. A questão é a pertinência, a adequação, aquilo que se espera de um governante, aquilo que se espera dos governantes, né? Como o Tarcísio dizer, não estou nem aí quando fazer uma crítica à ação policial de São Paulo. Ele pode defender a ação policial de São Paulo, mas não estou nem aí as críticas. Por que não estou nem aí? Tem que estar aí, sim. A crítica é um direito da sociedade. E o governante tem que explicar, tem que estar aí para a crítica. Eu não estou nem aí, o diabo. Coisa mais absurda. Mas é uma expressão infeliz, é um negócio inadequado. E de expressões infelizes a gente está vendo várias. E no Palácio do Planalto, então, uma coisa incrível. O preço está vindo com as pesquisas de popularidade. Caindo a popularidade do presidente da República, caindo a popularidade do governo Lula. E isso é uma preocupação. O presidente Lula vai tentar se fortalecer nessa eleição. Obviamente vai se mexer para valer, para tentar interferir nos resultados. Aí é uma discussão eleitoral, é outra coisa. Ele, como um agente político, partidário, pode participar do processo eleitoral. Agora, do processo da Vale, das decisões da Vale, do processo das decisões da Petrobras, dos rumos da Venezuela, dos rumos de Israel e da faixa de Gaza, aí cuida do nosso rumo e vamos olhar para a segurança que está bem ruim. O Brasil está dando um vexame mundial nessa área. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas é a opinião que eu tenho sobre o assunto.